Oi, gente. Vamos para a nossa última videoaula. O último assunto vai ser condensação de Claisen e condensação mista de Claisen, certo? Hoje a gente vai ver esses dois assuntos e mais uma vez no slide está bem resumido, mas eu vou falando mais com mais detalhes ao longo da nossa videoaula, tá certo? Então vamos lá. Calma aí. Tá, vamos lá. Deixa eu só me preparar para a gente começar. Então, é o seguinte. Hoje nós vamos estudar duas importantes reações, de formação de ligações carbono-carbono, como a gente vinha estudando nas videoaulas anteriores, né? Então, É, essas duas ligações vão ser justamente condensação de Claisen e condensação mista de Claisen. Então, o objetivo da aula é que no final a gente compreenda o mecanismo da reação, identifique os reagentes necessários, entenda por que a base utilizada é específica e também que a gente consiga prever os produtos obtidos em cada reação dessa, certo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui na nossa introdução, né? O que que é a condensação de Claisen? Então, a condensação de Claisen, ela vai ser caracterizada por ser uma reação entre dois ésteres, certo? Então, pode ser uma reação entre dois ésteres ou entre duas moléculas do mesmo éster, certo? Na presença de uma base forte correspondente ao grupo alcócido do éster. O resultado, então, vai ser a formação de um composto chamado beta-cetoéster, que possui dois grupos funcionais importantes. O primeiro vai ser uma carbonila cetônica e o outro vai ser uma carbonila de éster. Ok, pessoal? Então, esses compostos, o que que acontece? Eles são muito utilizados como intermediários na síntese de medicamentos, fragrâncias e diversos outros produtos químicos que a gente tem aí atualmente na indústria e no mercado, né? Então, para essa reação acontecer, ela deve apresentar algumas condições, né? Ela tem algumas condições. E aí, que condições são essas? O éster deve possuir hidrogênios alfa, isto é, hidrogênios ligados ao carbono vizinho, ao grupo carbonila. E a base normalmente utilizada é um alcóxido. Por exemplo, é tóxido de sódio quando o éster é um etioéster, ou metóxido de sódio, quando o éster é um metiléster. Eu não sei se eu falei metil no exemplo passado, mas o exemplo passado é tóxico de sódio, é quando o éster é um etioéster. E o metóxido de sódio é quando o éster é um metil, certo? Um é etil e outro é metil. E o que que isso impacta? Essa escolha, ela vai evitar justamente reações de transesterificação. Então, finalizamos a primeira parte, certo? Que é justamente o conceito da condensação. Calma aí, introdução, vamos lá. Então, é o mecanismo da condensação de Claisen, né? Como que funciona? Vamos analisar então o mecanismo passo a passo. Acompanhem, no slide. Etapa um. O que que vai acontecer? Ai, gente, desculpe. Vamos ter a formação do enolato. E o que é que
isso vai impactar, né? O que que vai acontecer nessa etapa um? A base, ela vai remover um hidrogênio alfa do éster. Logo depois, forma-se um íon enolato estabilizado por ressonância, ok? E esse enolato será o nucleófilo da nossa reação. Então, vai ser o nucleófilo da reação que a gente está aqui analisando. Logo depois ocorrerá a etapa 2. Que etapa é essa? É o ataque nucleofílico. Então, o que que vai acontecer nesse ataque nucleofílico? O enolato ataca o carbono carbonílico de outra molécula de éster. Forma-se então, nessa etapa do processo, um intermediário tetraédrico, ok? Após a formação desse intermediário, o que que vai acontecer? Etapa 3. Saída do grupo alcóxido. Eu não sei se é alcócido ou é alcóxido, mas eu acredito que seja alcóxido. Na etapa 3, o intermediário, então, elimina um grupo alcóxido. Com isso, vai ocorrer uma substituição nucleofílica acílica e a formação, posteriormente, do beta-cetoéster. Então, após essa substituição nucleofílica acílica, forma-se o beta-cetoéster. Por fim, passa-se então, né, para a etapa 4, que é a desprotonação. E o que que é, né, essa etapa 4? Como o produto não. O produto, então, ainda possui um hidrogênio extremamente ácido entre as duas carbonilas. E o que é que isso vai impactar? A base remove esse hidrogênio, deslocando o equilíbrio da reação para os produtos, consequentemente. Somente após a etapa de acidificação é obtido o beta-cetoéster neutro. Mas aqui vai uma informação importante. A etapa de desprotonação final é essencial. Por quê? Né? Porque torna a reação praticamente irreversível. Então, sem essa etapa, a reação ela poderia reverter. E com essa etapa, ela torna-se, né, irreversível, e isso é essencial nessa reação, para a gente obter exatamente o que a gente deseja, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, que é um exemplo clássico, muito usado para explicar esse assunto. E logo de início, vamos ter que considerar duas moléculas de acetato de etila. Então, consideramos duas moléculas de acetato de etila, certo? Na presença de etóxido, eu tô com problema para falar isso, mas na presença de etóxido de sódio, vai se ter, então, 2 acetato de etila, que formará um beta-cetoéster, e posteriormente um acetoacetato de etila, como vocês podem observar aí no slide, né? Que eu coloquei o mecanismozinho. Esse é um dos exemplos mais conhecidos da condensação de Claisen. O produto apresenta grande importância sintética porque pode sofrer diversas transformações posteriores. Então, esse é um exemplo desse assunto que estamos vendo. O próximo tópico será justamente a condensação mista de Claisen, que é o segundo tópico.
Então, na condensação mista de Claisen, utilizamos dois ésteres diferentes, ou um enolato reagindo com um éster diferente. Pode ser essas duas condições aí. O objetivo dessa reação é obter um único produto de condensação, certo? Entretanto, existe um problema muito importante. Porque se ambos os ésteres possuírem hidrogênios alfa, isso vai significar que vários enolatos diferentes podem ser formados. E a gente não quer isso. E como consequência, surgem misturas complexas de produtos. Então, nesse contexto, como que se evita isso, né? Como que se evita que essa consequência ocorra? Uma estratégia é utilizar um éster que possua hidrogênios alfa e outro éster que não possua hidrogênios alfa. Assim, apenas um dos ésteres forma enolato. O outro atua apenas como eletrófilo. E isso aumenta bastante a seletividade da reação. E assim a gente evita que dois enolatos sejam formados, né? Vários enolatos. Um exemplo para explicar esse assunto, né? Vamos considerar uma mistura de acetato de etila e benzoato de etila. O benzoato de etila não possui hidrogênios alfa. Logo, o acetato forma o enolato e o benzoato sofre o ataque nucleofílico. Obtém-se, então, predominantemente um único beta-cetoéster. E assim a gente consegue essa reação mista, né? Por fim, eu trouxe aqui uma comparação e a finalização, né, e conclusão da nossa videoaula. Comparação entre as duas reações. Na condensação de Claisen, utilizamos o mesmo éster. Na condensação mista, dois ésteres diferentes. Na condensação de Claisen, produto único esperado. Na condensação mista, pode gerar misturas. Na condensação de Claisen, ela é mais simples. Na mista, exige planejamento sintético. Na condensação de Claisen, forma beta-cetoéster. Na mista, também forma beta-cetoéster, certo? Então, revisando os principais conceitos que vimos nessa videoaula, acompanhem no slide, né? Que está aí listado nos tópicos. A condensação de Claisen forma novas ligações carbono-carbono, ocorre entre ésteres, requer hidrogênios alfa, utiliza uma base alkóxido compatível com o éster e produz beta-cetoésteres, como a gente já viu. Na condensação mista de Claisen, utilizamos dois ésteres diferentes. Devemos controlar qual deles forma o enolato. E a escolha correta dos reagentes evita misturas de produtos. E isso é muito bom. Como a gente já havia visto há um tempinho atrás, né? Que eu expliquei. E então, por que estudar então essas duas condensações, né? A resposta é porque essas reações são extremamente importantes na síntese orgânica, porque permitem construir moléculas mais complexas de forma eficiente. Então, isso ajuda na síntese orgânica como um todo e também na produção de produtos, né, que sejam úteis para a gente. Então, essa foi a nossa videoaula. Muito obrigada pela atenção. E assim a gente finaliza. Só um momento, gente. Assim, pronto, era tudo isso que eu ia falar. Assim a gente finaliza
as nossas três videoaulas e espero que vocês tenham entendido direitinho. Muito obrigada. E agora eu vou, parar de gravar.